Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Alexandre Oliveira, que é gerente de operações da Águas de Teresina e que hoje veio conversar com a gente porque esta semana é sim celebrado o Dia Mundial da Água. E ele, como gerente, veio hoje nos dar algumas satisfações e, obviamente, celebrar esse momento, porque são muitos avanços, na verdade, quando se fala em fornecimento de água de qualidade potável para a cidade, para a capital. E muitas vezes a população não entende. Mas quando essa água chega limpinha, com qualidade dentro de casa, dá para se perceber que algo está sendo feito. É uma água potável que está chegando na sua casa e que reduz os índices de doenças. Me lembro bem que no passado, antes da Águas de Teresina chegar, a gente não tinha essa qualidade. Você abria a torneira, você via uma água extremamente escura muitas vezes, sem a menor qualidade e que você tinha até medo, né? Hoje, tinha água. Quando tinha, ainda tinha isso. Quando não faltava tanto. E com a Águas de Teresina se mudou bastante. Eu acho que é o momento da gente falar de avanço, né, Alexandre? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Bom dia aos nossos telespectadores. E assim, o dia 22 de março, ele é uma data mundial de celebrar ou de pelo menos chamar a atenção para um recurso natural que a gente tem disponível na natureza, mas que é necessário que a gente tenha o zelo ambiental de que, se não for bem utilizado, não tiver um uso racional, a gente corre o perigo dele faltar. Né? E assim, falando da Águas de Teresina, a gente, dentro desse intervalo de 2017 para cá, nós temos alguns avanços, temos alguns progressos que merecem destaque. Né? A gente pode até iniciar falando que parece que a população às vezes não tem noção, mas existe um investimento altíssimo e que muitas vezes as pessoas não têm noção, né? A gente pode até começar já falando desse investimento, né? Sim, desde 2017 nós assumimos a cidade e o primeiro marco que foi alcançado é o que a gente chama de universalização do abastecimento de água. O que significa isso? 100% do plano diretor ou da área urbana da cidade de Teresina é abastecida com água tratada. Para isso foram necessários mais de 1 bilhão de investimentos ao longo da cidade, com reforma e melhoria das estações de tratamento, parte das estruturas de tratamento foram reformadas, são 14 filtros na faixa de R$1 milhão cada um, só dentro das estações de água. Foram realizados alguns boosters, que são sistemas de bombeamento que aumentam a dar mais pressão e empurra a água tratada para as regiões mais distantes da cidade. Dentre eles, o do booster Giseu e o booster da Petrônio Portela, são os dois mais significativos. E boa parte da malha de distribuição de água também foi beneficiada. Além disso, também, dada a condição de abastecimento da cidade, foram executados ou foram construídos alguns poços artesianos também, que ajudam ou aumentando pressão ou aumentando o volume de água disponível para a população, né? Atualmente, o nosso foco maior está no esgoto, porque a intenção é a gente fechar o ciclo da água, né? A gente capta a água do Rio Parnaíba, faz o tratamento, ou seja, remova as impurezas para fazer com que ela seja própria para o consumo humano. A partir daí eu mando para o nosso cliente e, como todo produto, ele vai gerar lixo. O lixo do consumo da água tratada é o esgoto. E esse esgoto também precisa ter todo um transporte, toda uma logística para que ele seja de novo beneficiado e retorne aos nossos rios com o mínimo de impacto e poluição possível. O que na verdade foi atualizado? Você já está falando, já está dizendo do que foi mexido na infraestrutura, do que é necessário. Por que eu vou te fazer essa pergunta principalmente? A população tem que entender que muitas vezes o que ela vê nem de longe é o que chega na casa dela e por que está chegando aquele benefício dentro de casa. Às vezes as pessoas, quando não têm noção, não têm conhecimento, elas só querem o visual. Mas o visual não leva a qualidade para dentro da casa da gente. Muitas vezes há uma necessidade de se mexer numa infraestrutura, há uma necessidade de se colocar algumas situações ali para os olhos das pessoas,
para que elas entendam que ali se faz necessário. E às vezes as pessoas não entendem. De repente é uma rua que passou por alguma situação ali, porque vocês são obrigados a mexer naquela infraestrutura, vocês são obrigados a mexer naquele local para que vocês possam organizar e resolver o que não esteja certo naquele local, porque senão vira problema. E quando vira problema, a população também não quer saber. Então é importante falar sobre isso. O que foi atualizado na infraestrutura? Tá, primeiro assim, é natural Sim. que o nosso cliente se acostume com conforto. Né? E a nossa obrigação está levando o produto com confiabilidade e quantidade suficiente e na hora que ele precisa. Dentro dessas estruturas tem uma série de investimentos que foram feitos. Eu vou pontuar em dois que eu acho bem interessantes. Tá? Assim, eu tenho 25 anos de saneamento e a água do Rio Parnaíba é uma das águas mais diferentes que as quais eu tratei. Nossa. Do Brasil todo. Mas por quê? Criou uma curiosidade. Ela tem uma... Bom, primeiro, ela tem uma característica que é o pH, que ela no Rio Parnaíba ela é constante. E normalmente quando você tem período de chuva, período de seca, ela tende a oscilar. Tá? E ela tem uma característica que é a turbidez, que seria a quantidade de sujeira dissolvida nessa água, que oscila ao longo do dia. Isso também não é normal. E aí dentro disso a gente gastou muita energia com mudanças tecnológicas. Coisas assim que tivemos que ser feitas de maneira muito rápida. Muito desafiador, né? Sim, de forma rápida e mudança de equipamento, mudança de processo de trabalho. Tá? Hoje, as estações de tratamento de água de Teresina têm um diferencial que eu posso falar com segurança que talvez a gente seja a única do país, que nós temos 3 produtos químicos diferentes para trabalhar ao longo do ano. À medida que vai mudando a estação do ano, a gente muda o produto químico que a gente aplica na água e mantém a mesma eficiência e a mesma qualidade. Tá? Inclusive, estou levando essa característica possivelmente para Manaus. Estou tentando apoiar o time que está lá para que eles sigam o mesmo exemplo. E o que a gente tem hoje, mais aos olhos do nosso cliente, é nosso maior objetivo para o biênio 23-24, que são mais de 350 milhões de investimento no esgoto sanitário. E aí, é como você falou, obra de esgoto, ela dá trabalho para fazer. Depois que ela está instalada, que como diz outro, ela fica debaixo da terra, a pessoa perde um pouquinho a percepção do que foi feito. Sim. Mas são mais de 350 milhões de investimento. Hoje a gente está com 52,5% de cobertura já de esgoto, que é um número que, considerando que em 2017, quando a gente assumiu, eram menos de 19% de cobertura, então nós mais que triplicamos esse número. E a nossa meta é chegar ao final de 2024 com 59% de cobertura, mais da metade da cidade. É um número significativo e vai tirar a Teresina de um dos últimos lugares em saneamento da região nordeste do país e colocar ela na prateleira de cima. A gente caminha a passos largos para a universalização, que eu acredito que vai ser alcançada bem antes do prazo do marco legal, que é em 2033. E dentro disso também entra a tecnologia, que para eu absorver toda são 480 mil pessoas a mais que nós vamos atender com rede de esgoto. Uma das etapas da obra é a ampliação da capacidade de tratamento da nossa estação do Pirajá, a ET Pirajá. E aí, esgoto, para você aumentar a capacidade de tratamento no mesmo espaço físico, você também demanda muita mudança tecnológica. Então, a gente tem uma estação que hoje ela trata 150 litros de esgoto por segundo, ela já vai passar ao final desse ano a 260 litros por segundo, e no final de plano, possivelmente 2028, a gente quer chegar a 750 litros por segundo de esgoto tratado. Então muda toda a estrutura, aumenta a tecnologia, muito investimento, muita energia, que eu digo de esforço dedicado, para que a gente garanta a qualidade do esgoto que a gente vai lançar no Rio Parnaíba seja com o mínimo de impacto possível. Muito interessante. E aí a gente chama atenção também para quais iniciativas tiveram para a regularização também e que foram feitas para bairros distantes. Porque quando a gente fala em cuidado, em zelo, às vezes as pessoas pensam que está só dentro do berço. E não é. Vocês estão cuidando de Teresina em geral e tem bairros distantes, porque você imagina,
se a nossa cidade ela encontrava no passado a dificuldade da água tratada e potável dentro mesmo do centro, né, que é de moradia das pessoas, mais próximo de tudo, você imagina os bairros distantes. Eles imaginavam que essa água nunca ia chegar potável, tratada, ou que ela viesse realmente chegar até a casa das pessoas. Sim. E é algo que, a partir do momento que vocês assumiram, vocês tiveram essa responsabilidade e a gente sabe que essa iniciativa tem sido grande. Sim. O que falar dos bairros distantes e dessa regularização que a gente já não ouve as pessoas falarem mais? Vanusa, faz parte do nosso propósito, é uma coisa que está enraizada na cultura organizacional da empresa, é a nossa, que a gente chama de licença social. A gente não está aqui simplesmente para emitir fatura e receber do nosso cliente. É deixar um nome marcado e enraizado com qualidade, numa Sim. lembrança muito boa. Sim, e assim, a gente teve o cuidado de também atuar em algumas áreas que a gente chama de núcleos urbanos, que eram regiões que viviam clandestinas ou à margem do que seria o perímetro urbano regularizado da cidade. Lógico, né, em parceria com o nosso poder concedente, que é a prefeitura, eles nos deram a permissão, a gente entrou nessas áreas e regularizou, fizemos rede, fizemos ligação, fizemos tudo que fosse possível. Também algumas áreas rurais, como Usina Santana, Cerâmica Sil e alguns outros também, a gente entrou da mesma forma, dando estrutura, e hoje eles já têm o mesmo atendimento que o nosso cidadão aqui das áreas ditas mais nobres também tem. Tem algumas situações que dão muito prazer, né? Que assim, dentro desse trabalho, sobretudo dos nossos agentes socioambientais, de você chegar numa região completamente esquecida dentro da cidade e o primeiro documento legal que essa pessoa tem é a conta de água. Né? Assim, ela tem algumas ocorrências que a gente teve que a pessoa, sequer documento pessoal ela tinha. E dentro desse trabalho do nosso setor de socioambiental, nós ajudamos a pessoa a se regularizar e hoje ela dá muito valor, inclusive, não só ao serviço, mas a ter trazido essa pessoa à luz da sociedade dentro da cidade. Alexandre, quando você conta uma história como essa, obviamente é vivenciada. Ninguém conta uma história sem estar vivenciando ela. E isso é uma prática que vocês têm de estar realmente onde o povo está e observando o que de fato está acontecendo. E lembrando que essa água que chega nesses bairros distantes, ela chega com a mesma qualidade que, como você disse, como a gente vê no dia a dia em nossas casas. E isso é algo que muitas vezes eu acredito que vocês devem ter tido várias pessoas para dizer, poxa, eu nunca imaginei que eu fosse abrir a torneira da minha casa, da minha cozinha, do meu banheiro e fosse observar essa água chegando com qualidade. Porque eu acho que isso que é muito legal. É muito ruim quando você vê alguém dizendo, não, na minha casa não chega água. Né? Você saber que muitas vezes você tem uma casa maravilhosa, mas você não tem a água. E isso tem acontecido. Aí a gente chama atenção para qual metas que vocês têm para os próximos anos, porque vocês não param, né? É o tempo todo. Além do trabalho gigantesco social que vocês fazem, essa preocupação de estar sempre ouvindo também as pessoas que se responsabilizam pelos bairros, né? E quer dizer, é um conjunto de muita informação para vocês chegarem ali e perceber o que não está dando certo, o que tem que ser melhorado e o que tem que ser colocado, né, na prática. Não, com certeza. Assim, o objetivo da Águas de Teresina é o cumprimento do contrato, lógico, e se perpetuar dentro da cidade de Teresina. Para isso, eu acredito que o nosso maior objetivo é a satisfação do cliente, é manter a entrega da água com qualidade, com confiabilidade, é alcançar a universalização do esgoto sanitário com o tratamento e a destinação adequada. Tenha os nossos programas sociais, você falou, nós temos hoje contato direto com mais de 1000 líderes comunitários, que são os nossos porta-vozes, de ouvir o que é a necessidade, o anseio dessa população e a gente tentar entender como é que a gente pode ajudar. Tá? Outro ponto importante também é o produto é o mesmo, mas em alguns casos a gente tem a sensibilidade de um atendimento um pouco mais humano. A empresa tem cadastrado quase 15 mil unidades no que a gente chama de tarifa social, onde a população que é cadastrada nos programas sociais do governo, ela tem o subsídio, ela tem 50% de desconto na tarifa, tanto como para água como para esgoto. Também para que não seja simplesmente arrecadar, mas que a gente dê condição de que essa pessoa seja atendida com a dignidade que ela merece.
E algo que também fica como alerta também, vocês vieram recentemente aqui dizer pra gente como se usar uma água, como evitar levar alimentos por onde não deve ser levado, para facilitar ainda mais. E você falando da água, falando do nosso rio, que me chamou bastante atenção, nós temos 2 cores de água no nosso rio, né? Que também, de uma certa forma, chama a atenção da população. Então, assim, eu acho que está de parabéns, a gente quer agradecer de verdade. Nessa semana que está sendo celebrada aí o Dia Mundial da Água, nós estamos aqui passando algumas informações através do nosso querido gerente de operações da Águas de Teresina, com informações que são necessárias e que a população precisa saber. Água potável em casa todo mundo quer. Agora tem que saber usar. Sim. E tem que dar valor, né? E essas informações todas vocês estão levando. Quero agradecer, tá? Desejar uma ótima semana para vocês também. Eu que agradeço a oportunidade e, assim, né, chamar a responsabilidade da parceria. Sim. A gente está aqui para fazer a nossa parte, mas, assim, boa parte da informação, da mudança de cultura da nossa cidade também depende de trabalhos como o de vocês. É verdade. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Faltou alguma informação? Não. Acho que falamos bem sobre o assunto que requer todo cuidado de lá e de cá. Via dupla, viu, gente?